Muito boa tarde, amigos do esporte. Nesta segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 2013. Zé Luiz Fernandes, um final de semana recheado de esportes, hein? Muito esporte, Sérgio. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao TV Sul Esporte, segunda-feira. Segunda-feira, como toda segunda-feira, nós temos aqui um programa recheado de muitos gols, porque o fim de semana no futebol foi repleto e temos também a final do Open de tênis do Brasil, onde Rafael Nadal mais uma vez ganhou esse torneio aqui no Brasil. O tempo hoje, uma segunda-feira típica de verão, já no horário normal. Atrasamos o relógio ontem em 1 hora e hoje já estamos no horário normal. Aí José Luiz Fernandes e do meu lado esquerdo o Romeno Cris, que fica, José Luiz, no final de semana anotando tudo para que na segunda-feira ele relata tanto o futebol como algumas fofoquinhas também. Tudo bem, Cris? Tudo bem, boa tarde a todos. Segunda-feira dá para fazer esse programa sozinho, tá, gente? Tantas coisas que acontecem no fim da semana, né? Primeiro eu quero mandar um que se passa especial para meu ex-aluno Carlos César, para sua esposa Marisa e para o filho Vinícius. Eles sempre, nesse horário, estão nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez pela preferência, assim como para o pai dele, Zé Camilo, que é o diretor do asilo. Ele que de vez em quando deixa Macalé sair, não, de vez em quando deixa Bucânia sair. Muito obrigado, seu Zé Camilo, tá? Então, que se passa para vocês? Aí os que você passa, os abraços especiais do Cris. A gente também manda um abraço muito especial a todos os telespectadores da TV Sul, daqui da cidade de Guaxupé, também de Guaranesco. Nós temos uma grande audiência. Quero mandar um abraço pro meu amigo Donato. Hoje ele não veio, viu, Zé? Não, né? Hoje, com certeza, ele está lá na sua poltrona, nos acompanhando, de camarote, viu, Zé? Essa hora ele já deve ter almoçado, né, Com Sérgio? certeza, viu? Um abraço para ele. Ele que ficou, até certo ponto, contente com o resultado de ontem, né, entre Palmeiras e Corinthians. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. O Campeonato Paulista teve grandes jogos nesse final de semana. Mas vamos começar com o Campeonato Mineiro do Módulo 2. Nesse final de semana deu início à primeira rodada e o Zé Luiz tem os resultados. Nós vamos fazer aí um comentário também sobre essa rodada. Pois é, Sérgio, no sábado nós tivemos uma partida pelo módulo 2 do Mineiro, Patrocinense e Mamoré. Mamoré levou vantagem, apesar de estar jogando fora de casa, jogando em Patrocínio, venceu 2-1 o Patrocinense. No domingo, Democrata de Sete Lagoas enfrentou o Uberaba e esse jogo ficou no 1-1. Também no domingo, o Tricordiano 1-0 em cima do Betim, jogando em Três Corações. O RT 1, Uberlândia 0. Hoje nós teremos o cumprimento da primeira rodada, 2 partidas. O Minas Futebol recebe o Esporte Clube Democrata em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, e o Social enfrenta o Poços de Caldas jogando em Coronel Fabriciano. Detalhe, Sérgio, saiu já no site da Federação Mineira de Futebol, no próximo domingo, 10 horas da manhã, 10h30, aliás, anotem aí, próximo domingo, 10h30, o Vulcão mandará um jogo aqui em Guaxupé. Contra o Tricordiano. Contra o Tricordiano. 10h30, então nós teremos aqui o mando do jogo entre o Poços de Caldas e o Tricordiano, 10h30. Preparem-se porque teremos um belo jogo aqui em Guaxupé. E nós poderemos ver alguns jogadores que atuaram pela Esportiva, também o técnico Kleber, que jogou pelo Palmeiras, zagueiro, né, que foi campeão pelo Palmeiras, está no comando do Poços de Caldas. Finazzi também, um veterano artilheiro que jogou por várias equipes aí do futebol brasileiro, e nós vamos ter essa oportunidade de acompanhar de perto esse jogo entre o Poços de Caldas, que vai ser o mandante da partida, contra o Tricordiano. Falando ainda dos jogos desse final de semana, o destaque aí para a torcida do Tricordiano, viu, Zé, que com certeza estará em Guaxupé. Com certeza. 1.326 pagantes lá em Três Corações para a vitória sobre o Betim por 1-0. Já começa com força total aí. Nós sabemos que a torcida lá de Três Corações é muito forte e acompanha a equipe aonde ela estiver. O Patrocinense, que estreou mal na competição perdendo, mas contratou o técnico João Carlos. João Carlos está lá no comando da equipe do Patrocinense. O Rodriguinho,
que fez o gol da Patrocinense, aquele mesmo que jogou aqui o ano passado. Então, vários jogadores espalhados aí por Minas Gerais, disputando esse módulo 2, que começou para valer neste último final de semana. Vamos falar do módulo 1. Nós temos vários resultados em 0x0, hein, Zé? Muito 0x0. Muito 0x0. Nós tivemos Nacional e Vila Nova, não saíram do 0x0. América Mineira e Boa Esporte 0x0. Tupi Caldense 0x0. Guarani Cruzeiro 0x0. Tivemos apenas o Atlético Mineiro vencendo o Araxá 3x0. Temos aí os gols. E o América de Teófilo Otoni perdeu para o Tombense também, jogando em Teófilo Otoni, perdeu por 2x1 para o Tombense. Aí nós temos os 3 gols do Atlético Mineiro frente ao Araxá, jogando lá no Independência. Cris, o Atlético Mineiro começa a temporada do jeito que terminou o ano passado, hein? Vencendo na Libertadores, está com a força máxima aí no Campeonato Mineiro, vai sendo uma equipe fortíssima para o Campeonato da Libertadores, também para o Campeonato Brasileiro do segundo semestre. Então, mais uma vez, o Atlético Mineiro, depois de um Campeonato Brasileiro fantástico ano passado, chegando no segundo lugar, nós estamos vendo que eles não venderam o jogador, eles compraram o jogador, eles melhoraram o elenco, tanto aí que o Ronaldinho Gaúcho nem jogou nesse jogo de ontem, não? E mesmo assim, eles sobraram em campo. Bernardo fez um golaço, agora vocês estão assistindo de perna esquerda, um chutaço, não sei de onde tanta força desse baixinho aqui. E realmente o Atlético Mineiro está preparado para esse ano ganhar tudo que está na frente. O Atlético vem com força total, quem está contente é o Tonhão, também o Libério, o Reimar, vários torcedores do Galo Mineiro da nossa cidade, com certeza estão rindo à toa, viu, Zé Luiz? Porque o time, do jeito que terminou, voltou ainda mais forte pro início da temporada, né? E vai ser um osso duro de roer na Libertadores também, com certeza. Já levou vantagem, já venceu o São Paulo na primeira partida, tem o jogo de volta aqui no Morumbi e vai ser um osso duro de roer o tal do Atlético Mineiro. O BH também, nosso amigo Marcelino, que está lá com certeza está né? morando em BH, também deve ter acompanhado esse jogo do Atlético Mineiro. Zé Luiz, notícias do tênis, o Aberto do Brasil. Nesse final de semana nós tivemos aí o grande campeão e você que entende tudo de tênis vai falar um pouquinho para nós o que aconteceu nesse torneio maravilhoso que aconteceu aqui no Brasil. Temos aí inclusive cenas do Davi Nalbandian, que perdeu para o Rafael Nadal na final. Rafael Nadal voltando depois de 7 meses, já havia ganho aqui, foi o seu segundo torneio que ele venceu como profissional, foi aqui no Brasil, o Aberto do Brasil também, e ontem ele voltou no ginásio do Ibirapuera, venceu Davi Nalbandian por 2-0, emocionando, inclusive o seu pai ficou muito emocionado, porque ele volta e eles estavam preocupadíssimos, volta de uma contusão no joelho, uma contusão muito séria, e eles achavam que havia até possibilidade dele não voltar mais a jogar, porque é uma contusão muito séria no joelho, mas voltou com tudo e venceu. Está aí ele recebendo do ministro dos esportes a placa, o troféu, olha lá, um bonito troféu. Um checão também de 800 mil reais. Mais bonito ainda, um cheque maravilhoso. E ele ficou realmente emocionado e agradeceu. Foi um belo jogo, 6-2 e 6-3. E ele está aí depois no final, ele agradeceu ao povo brasileiro. Cris, maravilha, né? O Brasil podendo trazer aí grandes jogadores de tênis e fazer essa grande movimentação, né? Eu realmente, por fora, o que nós estamos vendo é que o torneio foi um sucesso, assim como todos eles queriam na final, Rafael Nadal, todo mundo queria Rafael Nadal, mais o brasileiro Bellucci, não mais. Infelizmente, só Nadal que chegou na final. Só que, analisando bem profundo esse torneio, teve muitas falhas, não? Inclusive a quadra, as bolas, todo mundo está se queixando. E Rafael Nadal, eu estava assistindo hoje a entrevista dele, o repórter perguntou se ele vai voltar no que vem. Ele falou, vou voltar, não? É depois que acabou
a entrevista mostrou a cara dele e eu acho que ele não vai voltar tão cedo assim para cá, porque ele não foi satisfeito. E, por outro lado, ele está se recuperando, só que eu vi ele várias vezes mancando no campo, na quadra. Então, vai ser uma volta devagar do Rafael Nadal, porque esse joelho não é coisa simples. Zé Luiz, você tem um recadinho, uma mensagem que você vai ler aí, o Cris vai analisar depois, né? Eu tenho uma fofoquinha. Eu vou roubar hoje a fofoca do meu amigo Cris. Essa notícia aqui foi dada hoje cedo, 7 horas da manhã, na rádio CBN, no jornal da CBN, pelo comentarista Juca Kfouri. Olha só que curiosidade. Um respeitado cidadão brasileiro que prefere não ser citado, mas que certamente testemunhará na justiça se for o caso, mora no mesmo prédio do José Maria Marinho, digno presidente da CBF. Um dia passou a estranhar o alto valor da sua conta de energia elétrica, em milhares de reais. Solicitou então verificação da empresa fornecedora de energia e descobriu que pagava, além do seu consumo, o do vizinho futeboleiro, que, constrangido diante do gato flagrado, se prontificou a desfazer o cambalacho. As relações de boa vizinhança foram preservadas e a vítima preferiu calar delicadamente, embora, pelo menos uma ocasião, tenha contado o episódio para mais de uma pessoa e confirmado depois para o Juca Kfouri. Reflita você também sobre em que mãos estão a CBF e o comitê organizador local da Copa do Mundo no Brasil. Vejam que notícia, meu povo. José Maria Marinho fazendo cambalacho, gato de eletricidade num prédio luxuosíssimo em São Paulo. Ô Zé, eu ia pedir pro Cris fazer um comentário, mas nós ficamos de queixo caído. Nós nem vamos comentar, viu? Deixa o pessoal refletir sobre ver esse assunto. Como que está o comando da nossa seleção brasileira. Rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltaremos com mais esporte para você. Venha para a Univox, internet banda larga, a internet mais rápida da região, planos a partir de R$ 38,00. Na Univox você tem instalação gratuita, equipamento sem custo e suporte técnico 24 horas. Univox, Rua Pereira do Nascimento 240, no centro de Guaxupé. Telefone 3551-5252. Materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a sua construção do básico ao acabamento, você encontra tudo em um só lugar, na Guaxo Cabos. E agora também na Guaxo Cabos você encontra toda a linha de produtos Porto Ferreira, pisos, revestimentos e porcelanato com preços sem igual. Guaxo Cabos, Avenida Lídia Puntel de Moraes, Polo Industrial. Telefone 3551-5086. Autoatacado, Sul Mineiro, mais produtos, menos dinheiro. Um novo jeito inteligente de economizar. Quanto mais você compra, menos você vai pagar. No Alto Atacado Sul Mineiro é assim, quanto mais você compra, mais barato você paga. Venha conhecer o jeito mais inteligente de economizar. Em Guaxupé, Avenida dos Inconfidentes, 147. Alto Atacado Sul Mineiro, mais produtos, menos dinheiro. No Guaxupé Country Club, o lazer, esporte e a natureza se unem em um só lugar. Várias atividades para associados de todas as idades. Musculação, hidroginástica, futebol de campo e salão, aulas de tênis adulto e infantil e muitas outras atividades. Funcionamento de segunda a sexta das 7 às 22 horas. Sábado e domingo das 7 às 18 horas. Guaxupé Country Club, o mais completo do sul de Minas. Eu vou dar um recadinho para você da Univox. Instalação gratuita, suporte técnico 24 horas, equipamento sem custo. Univox, a melhor internet banda larga da região. Pereira do Nascimento, 240B, o telefone 3551-5252. Univox, a melhor internet da região. Zé Luiz, os resultados aí do campeonato da Taça Guanabara, Campeonato Carioca, e você assistiu uma partida também, né? Você vai contar para nós o que você viu entre Vasco e Audax Rio. Antes disso eu vou dar os resultados. Madureira 2, Bangu 3, Resende e Friburguense 1-1, Macaé 1, Nova Iguaçu 0. Vasco e Audax, Vasco venceu 2-0, temos aí os gols.
Quissamã 1, Duque de Caxias também 1, Boa Vista 1, Olaria 0, Volta Redonda 1, Fluminense 3, Flamengo 1, Botafogo 0. Eu tive o desprazer de assistir este jogo entre Vasco e Audax. Realmente uma pelada. Fazia tempo que eu não vi um jogo tão ruim. Mas tão ruim, horroroso, um jogo muito ruim. Olha, se o Vasco da Gama não se estruturar para o segundo semestre, é um sério candidato a cair no Campeonato Brasileiro. Mas realmente, olha, a partida lamentável. Lamentável, eles não acertavam passe de 3, 4 metros, gente. 3, 4 metros eles não acertavam passe. Horroroso, um futebol horroroso. Depois, aqui em off, aqui no intervalo, a gente estava comentando. Depois você vê uma partida do campeonato espanhol, do campeonato inglês, do campeonato francês. Realmente o futebol brasileiro está em baixa, muito baixa. E pelo jeito, Cris, vão classificar lá os 4 grandes, né? Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama, nas suas respectivas chaves. E depois vão fazer lá o mata-mata, né, da semifinal, e depois a grande final, e o campeão da Taça Guanabara garante a vaga já na final do Campeonato Carioca. Assim como os patrocinadores, como os juízes, como todo mundo queria, a Federação Carioca de Futebol, os 4 grandes estão na final, nas semifinais, não? Faltando uma rodada, mas praticamente... Então, mas é mais ou menos resolvida a situação. Nenhum desses pequenos mostraram força nesse campeonato carioca. Realmente eu assisti também alguns jogos bem fraquinhos, esses times do Audax, do Novo Iguaçu, outro Madureira, e infelizmente bem abaixo dos 4 grandes. Sérgio, e para finalizar, sabe quantos torcedores tinham nesse jogo? 3.000 torcedores. Para o Vasco da Gama. Vasco da Gama e Audax. São Januário. Eu falei agora há pouco aqui. Gramado horroroso. Tricordiano e Betim em Três Corações, módulo 2 do Campeonato Mineiro, deu 1.300 pessoas. Então, aí você vê o nível do interesse, né, dos torcedores em acompanhar essas partidas. E vamos aguardar aí, né? Agora, o Campeonato Carioca também não vive só de coisas ruins. Nós temos aí o Hernani, que em 7 jogos fez 8 gols com a camisa do Flamengo. Realmente é uma camisa pesada, né, para que o jogador entre e vá já desenvolvendo aí todo o seu futebol. Tá aí o gol do Hernani contra o Botafogo. É um jogador que vem se destacando, já foi vice-artilheiro ano passado com o Mojimirim e agora está fazendo sucesso também lá no Flamengo. E já vai embora também. Com certeza. Cris, a primeira parte do Que Se Passa. Quero saber notícias que se passam. Nesse último fim de semana, Evander Holyfield e Mike Tyson se reuniram em Chicago, onde o ex-rival ajuda o Holyfield a promover seu novo molho barbecue, um novo molho para churrasco. Dessa vez, os dois se comportaram muito bem, muito amigáveis, porque, se todo mundo lembra, em 1997, na última luta entre os dois, Mike Tyson foi desclassificado por morder a orelha do Holyfield. Talvez faltou esse molho de barbecue para ir junto com a orelha do Holyfield. Talvez for isso. O mercado das apostas na Espanha é quente demais. Está todo mundo apostando quem que vai ser o novo Papa. Como todo mundo sabe, semana passada Papa Bento XVI declarou que vai parar, ele não vai ser Papa mais por causa de problemas físicos. E assim a casa de apostas estão em grande fase. Existe uma lista de personalidades que podiam ser Papa. Entre aqueles que estão a 1.000 euros por R$1 apostado, nós encontramos José Mourinho, Silvio Berlusconi, que é o presidente do Milan, Lance Armstrong, que teve aquele problema com drogas, ele, ciclista que ganhou tudo que podia ganhar, e até Mario Balotelli está na lista de próximo Papa, de acordo com as casas de apostas. Bebeu água benta? Água benta. Claro que esse é mais para um lado mais leve, não? Eles estão colocados na lista, eles nunca vão poder ser Papa, não? Mas é assim que as casas de aposta da Espanha estão atraindo a atenção de todo mundo e tem alguns que estão apostando nesses nomes que eu acabei de falar.
Gareth Bale, que é um grande jogador galês, atualmente no Tottenham, recebeu uma oferta fantástica do Real Madrid, 60 milhões de euros, mais ou menos 157 milhões de reais. Real Madrid quer de todo jeito ter esse jogador, inclusive durante inverno europeu, eles fizeram uma proposta de 45 milhões de euros que não foi aceita, agora aparentemente subiu para 60. Vamos ver se Tottenham vai poder segurar esse grande jogador. É um jogador excelente, joga do lado esquerdo, uma força fantástica. Nesse fim de semana nós tivemos campeonatos europeus, várias notícias, vou tirar os mais importantes. Paris Saint-Germain, depois de 8 jogos, perdeu para Sochaux, 3-2. Qual que é o motivo principal? A falta do Lucas. Aparentemente, Paris Saint-Germain está ficando tão dependente de Lucas que primeiro jogo que Lucas não joga, Paris Saint-Germain já perde. Kaká jogou como titular no Real Madrid. Eu teve um grande prazer assistindo esse jogo. No início do jogo eu vi que Kaká vai ser titular. Kaká teve um jogo muito bom, muita desenvoltura no jogo. Aquele Kaká que nós conhecemos e ajudou o Real Madrid a vencer Rayo Vallecano por 2-0. No sábado, Messi já fez mais 2, chegou a 301 gols para Barcelona. Ele está quebrando um recorde atrás do outro. É verdade que a bola sobra para ele, sobrou de novo, tá dentro da pequena área, sozinho, ele colocou a bola no gol, mas o segundo gol foi uma falta magistralmente batida. No campeonato inglês, um outro brasileiro fez sucesso ontem, Felipe Coutinho, é jogador do Vasco, apenas 20 anos de idade, jogou como titular no Liverpool e inclusive marcou um dos 5 gols que o Liverpool ganhou do Swansea. Também Oscar, do Chelsea, de novo foi o maestro do Chelsea nessa vitória de 4-0 nesse fim de semana. Ele fez um dos gols e inclusive deu passe para o gol do Lampard. E por último, Christian, o ex-jogador do Corinthians, atualmente na Fenerbahçe, teve um jogo de destaque nesse domingo, fez um dos gols da vitória do Fenerbahçe 3-0 em cima do Trabzonspor. Tá aí as notícias que você passa, daqui a pouquinho o Cris tem mais notícias também envolvendo o Campeonato Paulista, é o que nós vamos falar no próximo bloco. Até já! Toca Som e Instrumentos. Novos violões e guitarras, caixas de som, instrumentos de sopro e tudo o que você pensar em cabos, encordoamentos, microfones e muito mais. Aproveite a oportunidade que a Toca oferece a você de realizar o seu sonho musical em 10 vezes no cartão. Toca Som e Instrumentos. Venha conhecer a Casa das Máquinas, a loja mais completa em vendas e assistência em calculadoras, seladoras, máquinas de algodão doce, máquinas de costura e balanças eletrônicas, cortadores de frios, moedores de carne e café, serras de fita, refresqueiras e fritadeiras elétricas, liquidificadores industriais e muito mais. Toda a linha para montagem de açougue, padaria e supermercado. Venda de impressoras fiscais e programas para nota fiscal eletrônica. Conheça nossa sobreloja com toda a linha de móveis para escritório. Casa das Máquinas, Rua Dona Delfina, 166. Natal Celulares. Desbloqueio, aparelhos e antenas celular rural, mini modems para a internet, venda de máquinas fotográficas, GPS, tablets, telefone sem fio e acessórios para a informática, recarga de todas as operadoras. Natal Celulares, localizado à Avenida Conde Ribeiro do Vale, 468, telefone 3551-5731. Vamos falar de Campeonato Paulista. O Zé Luiz tem os resultados aí do final de semana, muitos gols no Campeonato Paulista e tivemos um clássico onde todos, né, a maioria aí davam um favoritismo muito grande ao Corinthians e não foi assim não, né, Zé? Palmeiras deu trabalho. Qual foram os resultados aí, Zé? Mas clássico é clássico, viu, Sérgio? Clássico não tem essa de favorito, não. Começamos com o 15 de Piracicaba e o Seu Guarani. O Seu Guarani venceu por 3-2. Aliás, com uma declaração do Sérgio Guedes. Infeliz do Sérgio Guedes, né? Sem dúvida, ele acabou dando uma declaração muito infeliz no intervalo da partida. O Guarani venceu por 2-1 e um dos repórteres foi entrevistá-lo e ele falou que era barbada. O que ele é, Sérgio Guedes?
É treinador. Não, é treinador de quem? 15 de Piracicaba. Ok. Ele deu uma entrevista dizendo que estava muito fácil. Pelo que ele estava vendo dentro do campo, nós vamos virar esse jogo brincando. Vai ser barbada ganhar do Guarani. Olha para você ver a declaração de uma pessoa que envolve muitas pessoas na sua fala, né? Então, o Sérgio Guedes foi infeliz no que falou e o seu time acabou perdendo dentro de casa para o Guarani de 3-2. O fato dele ser torcedor do Ponte Preta, você acha que tinha alguma ele coisa jogou a ver? na Ponte Preta há muitos anos. Eu acho que ele tem aquela rivalidade até hoje. E achou que o time do Guarani, como vem jogando mal, não iria vencer a sua equipe, mas tem que respeitar todo mundo. Isso, o respeito serve e cabe a qualquer um. Vamos lá, Zé, os outros resultados. União Barbarense e Mojimirim. Mojimirim levou vantagem 2-1. São Paulo e Ituano, 3-2 para o São Paulo. Passou um susto, aliás, com grandes falhas dos goleiros. São Caetano e Bragantino, 2-1. Mirassol, 4-3 em cima do Botafogo. No domingo nós tivemos o clássico Corinthians 2, Palmeiras 2. São Bernardo e Paulista, 0-0. Esse jogo foi no sábado. Ponte Preta 3, Santos 1. Olha a Ponte Preta levando vantagem em cima do Santos, do Neymar Loirinho. Oeste 2, Penapolense 0. Atlético Sorocaba 2, Linense 3. Ô Cris, nós vamos começar falando do goleiro Rogério Ceni. Você tem aí alguns comentários também, ele que acabou falhando, mas é um goleiro, um jogador que tem crédito de sobra, né, para falhar, mas mesmo assim você viu a irritação dele falhando nesse gol do Ituano. Você tem algumas notícias aí, né? Então, nós estamos falando sobre Campeonato Paulista, não? Infelizmente, Rogério Ceni teve uma falha extremamente forte nesse jogo. Uma bola nem foi chutada, parece que foi atrasada para o goleiro. No último minuto, no último segundo que a bola chegou perto dele, eu acho que ele tirou os olhos da bola, ele já estava prestes para a reposição da bola, ele não percebeu e a bola entrou. Além dele, nesse fim de semana também eu vi grandes falhas do gigante Cássio, não? Que estava todo mundo esperando, o melhor goleiro do mundo. Infelizmente ele saiu muito mal na bola cruzada e permitiu ao Palmeiras fazer o segundo gol. Assim como Rafael, o goleiro do Santos, também saiu muito mal de gol e permitiu o terceiro gol da Ponte Preta. Zé, após essa... Antes de você falar a classificação, Zé, eu queria perguntar para você, para o Cris, a respeito do Clássico Paulista. Depois nós vamos comentar também a expulsão do Neymar. Corinthians e Palmeiras, Zé, o que você achou? Você achou que foi um resultado justo? Ou o Palmeiras podia ser o vencedor? Ou o Corinthians também? Um jogo aberto? O que você achou desse jogo? Eu acho que o Corinthians começou muito bem. Começou o Clássico jogando futebol, jogando sério. Aí o que aconteceu? O Palmeiras se superou. Aliás, o Gilson Kleina deu um nó tático, foi um nó tático realmente em cima do Corinthians. O Palmeiras jogou muito bem, eu acho que merecia inclusive vitória nesse clássico, apesar de a entrada do Romarinho. O Romarinho é um predestinado, sempre faz gol contra o Palmeiras. Foi o pé de coelho que o Tite teve, colocou e ele entrou e rapidamente fez o gol de empate. Mas eu acho que o Palmeiras merecia levar vantagem, porque realmente jogou muito melhor que o Corinthians. Cris, sua opinião? Eu acho que o empate foi do bom tamanho, porque Corinthians começou muito bem, até uns 20 minutos de jogo, depois Palmeiras melhorou cada vez mais, realmente, parte tática e parte física, enquanto eles puderam colocar em prática o que o Kleina quis. Eles jogaram muito bem, só que Corinthians tem essas armas na reserva, não? De repente entraram esses três jogadores, todos os três jogaram muito bem. Eu vi o lançamento do Cássio no gol do Pato. O Pato dominou a bola, parece que a bola não tinha ar dentro, sabe? Parece que morreu no pé dele. Fantástico. Eu conheço uma pessoa que faz isso com a bola, viu? Quem que faz? Tô olhando pra ele aqui. Eu? Ih, pobrezinho de mim. Você mata muito bem. Você escolhe a bola. Ele deu uma matada andando a favor da bola, ele não estava indo contra. Ele matou a bola Fantástico, uma matada. Não sei se vocês lembram aquele gol do Ronaldo na Vila, mas mais ou menos a mesma situação que eu vi. Então, por isso que eu acho, pela força do Corinthians, pelo banco do Corinthians, eu acho que
realmente esse foi um resultado certinho. Olha, a minha opinião, eu acho que o Palmeiras começou um pouquinho nervoso, o Corinthians com uma superioridade em termos de peças individuais, começou melhor, estou uma bola na trave, fez o gol, mas depois o Palmeiras se acertou, só que o técnico Gilson Kleina não foi corajoso para ganhar o jogo. Ele poderia ter ganho o jogo. Teve uma hora que ele estava sem 2 atacantes e não percebeu isso. Depois ele percebeu o seu erro e colocou um atacante. Por quê? Ele fez com que o Corinthians fosse para cima do Palmeiras, onde o Palmeiras estava vencendo por 2-1 e num contra-ataque poderia ter feito o terceiro gol, onde ele tirou o Patrick Vieira, que vinha jogando muito bem, incomodando a defesa do Corinthians, aí tomou o gol de empate e quase que ainda tomou o terceiro gol. Mas um resultado de 2-2 eu acho que foi igual para as duas equipes, ficou de bom tamanho. A respeito, Zé Luiz, da expulsão do Neymar. O Neymar, para mim, eu já tenho minhas dúvidas se o Neymar vai ser o destaque da seleção brasileira na Copa do Mundo. Pelo que vem apresentando nos últimos dias, jogando esse futebol pouco do que a gente tem visto, né, tem acreditado no Neymar e arrumando muitas confusões. O que você acha, Zé? Eu acho que o Neymar tem que se preocupar em jogar futebol, porque ele é jogador de futebol, ele é craque, ele tem o futebol no sangue. Agora ele está preocupado com outras coisas, está preocupado em aparecer para a mídia e está deixando o futebol, que é o seu negócio, em segundo plano. Está querendo aparecer mais do que jogar futebol. Tem que se espelhar no Messi, que é preocupado, ele aparece por jogar futebol e esquecendo a coisa de televisão, de foto, de mídia, de publicidade e outras coisas mais. Olha, no jogo de Campinas aconteceu de tudo, a expulsão do Neymar, a troca de árbitro e a falha do goleiro Rafael. Cris, o que você achou dessa expulsão do Neymar rapidinho? E depois o Zé Luiz vai dar a classificação do Campeonato Paulista. O Neymar, infelizmente, está mais preocupado, como o Zé acabou de falar, com coisas extra-campo, não? Essa mocinha que ele está namorando, infelizmente, cada vez mais os joelhos dele estão ficando mais fracos, tá? Ele tem que prestar atenção nessa parte. Inclusive, através dessa nova, se chama Bruna Magnesini, né? Ele recebeu uma proposta de fazer a próxima novela das 9. Então, ele teria que preocupar menos com essa mocinha. Vocês lembram do Roger? Aquele jogador que namorou a Adriane Galisteu, que está namorando Bruna Surfistina lá, qual que é o nome dela, aquela atriz também. Agora simplesmente ele é comentarista, largou mão de futebol, porque as mulheres, gente, não tá fácil não. Zé, os 4 primeiros e os 4 últimos aí do Campeonato Paulista, classificação, pra gente encerrar essa segunda-feira. A Ponte Preta lidera com 18 pontos, Linense em segundo com 16, Mogi Mirim em terceiro com 14 e Santos vem em quarto com 14 pontos também. Depois vem São Paulo, Penapolense e aí vai. Eu estava dizendo, isso é Campeonato Paulista, não é Campeonato do Interior não, hein? Os 3 primeiros, Ponte Preta, Linense e Mogi Mirim. Lá na zona do rebaixamento, Atlético Sorocaba, União Barbarense, São Caetano e São Bernardo. Meu Guarani não tá no rebaixamento? Que não, bom. Vamos encerrar segunda-feira feliz então, viu, Zé? Olha, parabéns aí a Linense, a Ponte Preta especial, porque está em primeiro lugar, invicto as duas equipes até agora dentro do Campeonato Paulista. Vamos encerrando por hoje, agradeço o Zé Luiz, o Cris, a você, amigo telespectador. Amanhã nós estaremos juntos no mesmo horário, 12h30 ao vivo. Não esqueça, logo mais tem aí o reprise do TV Sul Esportes. Um abraço a todos e até amanhã.